Jacques Lacan. Só de ouvir esse nome, muita gente já fica com um pé atrás, não é? Mas as ideias dele, essas ideias transformaram completamente o jeito que a gente entende a mente humana. O que vamos fazer aqui é desvendar essa jornada do pensamento dele quase como uma biografia de uma ideia que revolucionou a psicanálise e muito mais. Essa é, com certeza, a frase mais famosa do Lacan. Uma frase que basicamente virou a psicanálise de cabeça para baixo. Mas, afinal, o que isso realmente quer dizer? Pois é, para a gente decifrar essa frase não tem atalho. A gente precisa voltar lá no começo de tudo. Nossa jornada começa com um jovem psiquiatra em Paris, lá no início do século XX, e vai seguindo a evolução das teorias dele passo a passo ao longo de décadas. Então, o nosso roteiro vai ser este. A gente começa com a ideia dele de um retorno a Freud, depois passa pelo famoso estádio do espelho, mergulha de cabeça na relação entre o inconsciente e a linguagem, explora o desejo e o real e vê como tudo se amarra na sua fase final, para só então a gente analisar o legado que ele deixou. Beleza, então vamos lá. Por comecinho da visão do Lacan. Ele se via como o Freud francês, e o objetivo era bem claro, propor um retorno a Freud. Para ele, a psicanálise, principalmente aquela praticada nos Estados Unidos, tinha se perdido, virado só uma ferramenta para adaptar as pessoas à sociedade. E aqui a gente vê a grande briga teórica da época. De um lado, a psicologia do ego americana, que enxergava o ego como um aliado, algo a ser fortalecido para a gente se adaptar à realidade. Do outro, vinha um Lacan dizendo que o ego era justamente a fonte do problema, uma construção cheia de ilusão. Para ele, a psicanálise não devia tentar domar o inconsciente, mas sim ouvir o que ele tinha a dizer de disruptivo. No começo da carreira, ainda na psiquiatria, a grande questão para o Lacan não era a linguagem, não. Era a imagem. Como é que a gente forma essa sensação de que existe um eu aqui dentro? A resposta dele é que tudo começa no que ele chamou de o imaginário. E olha, essa ideia não nasceu do dia para a noite. Ela foi sendo cozinhada por quase 2 décadas. Começou lá em 1932, com a tese de doutorado dele sobre psicose. A primeira versão da sua teoria mais famosa apareceu em 1936, mas foi só em 1949 que ele apresentou a versão final, o conceito que ia marcar toda essa primeira fase do trabalho dele. E aqui está o conceito-chave, o estádio do espelho. Sabe aquele momento mágico quando um bebê se olha no espelho e se reconhece pela primeira vez? Para Lacan, isso é muito mais do que parece. É um momento em que o nosso eu é formado. Só que ele é formado lá fora, numa imagem. Ou seja, o nosso eu já nasce separado da gente, a partir de uma alienação. A gente não é a gente mesmo. A gente é uma imagem que a gente adota como se fosse nossa. A partir de 1953, o pensamento do Lacan dá uma virada. E que virada! Ele mergulha de cabeça na linguística, no estruturalismo, e aí sim começa a fase mais famosa do seu ensino. É aqui que nasce aquela tese de que o inconsciente não é um porão escuro, cheio de instintos, mas uma estrutura que funciona com leis bem precisas, as leis da linguagem. E para fazer essa virada, o Lacan agiu como um verdadeiro canibal de teorias. Ele pegou o conceito de significante da linguística do Saussure, a noção de estrutura da antropologia do Lévi-Strauss e a dialética do reconhecimento da filosofia de Hegel. Com essas ferramentas todas, ele construiu seu argumento principal. O inconsciente funciona exatamente como uma linguagem. Então, o pulo do gato é este. Lacan subverte o Saussure. Para ele, não é que a palavra serve para dar nome a uma coisa que já existe. É o contrário. É a própria rede de palavras, a cadeia de significantes que constitui a nossa realidade. O significado nunca está fixo, ele fica sempre deslizando por baixo dessa cadeia. E é por isso que nossos desejos e sintomas são formados por jogos de palavras, por metáforas. Depois de colocar a linguagem no centro de tudo, Lacan começa a se perguntar sobre o que escapa dela, e aquilo que não dá para dizer com palavras. É nesse ponto que ele desenvolve suas ideias mais originais sobre desejo, gozo e trauma, conceitos que pertencem a um outro registro, o real. E é aí que surge uma das suas criações mais famosas, o objeto petit a. Pensa nele não como o objeto do seu desejo, mas como o motor do desejo. É aquele vazio, aquela falta que a linguagem cria na gente e que a gente passa a vida inteira tentando, sem sucesso, preencher com coisas. Ele é a causa do desejo, mas nunca o seu destino final. Na sua fase final, Lacan fica ainda mais abstrato. Ele se volta para a matemática e para a topologia, buscando um jeito de escrever a psicanálise em fórmulas, para escapar das ambiguidades da fala. O foco dele se volta totalmente para o real, ou seja, para aquilo que resiste à simbolização, aquilo que não para de não se escrever.
Dá para ver então uma progressão bem clara na obra dele. Começa com foco no imaginário, na alienação pela imagem, lá pelos anos 40. Depois vem o longo domínio do simbólico da linguagem, nos anos 50 e 60. E, por fim, a ênfase no real e na topologia, a partir dos anos 70. É uma jornada que vai da imagem para a palavra e da palavra para aquilo que escapa dela. Para formalizar a relação entre esses três registros, Lacan usa o Nobo Romeu. É uma imagem muito poderosa da nossa psique. Real, simbólico e imaginário não são coisas separadas. Eles estão totalmente amarrados um no outro. A sacada é que se você cortar um anel, qualquer um, os outros dois se soltam. A clínica psicanalítica para o último Lacan é a arte de entender como esses três anéis estão amarrados para cada pessoa. A jornada de Lacan terminou em 1981, mas a jornada das ideias dele, essa estava só começando. A influência dele se espalhou para muito, mas muito além do consultório do analista e acabou remodelando o jeito que a gente pensa sobre cultura, arte e até política. O trabalho dele virou uma verdadeira caixa de ferramentas. A teoria do cinema, por exemplo, usou o conceito de olhar para analisar a relação de quem assiste com a tela. A filosofia política usou as ideias dele para entender como a ideologia funciona. Críticos literários, teóricas feministas, todo mundo se apropriou dos conceitos dele para questionar o poder e o desejo. Lacan deu ao século XX uma nova forma de se interpretar. E assim, a gente termina onde começou, mas com uma compreensão mais profunda. O pensamento de Lacan nos deixa com essa pergunta, que é fundamental. Ele desmontou nossa certeza sobre quem somos. E essa, talvez, seja a sua lição mais duradoura e, ao mesmo tempo, mais perturbadora.